dada pelo pastor Cláudio. Eu vou falar um pouco sobre o EcoFest, que é o trabalho que a gente vem fazendo aqui na cidade de Jandira. Somos uma empresa que trabalhamos com resíduos sólidos, material reciclável, lixo que não é lixo, dá para você aproveitar de alguma forma. Então, hoje no Brasil, a gente tem 80% dos municípios que não tem coleta seletiva, que é a coleta feita separadamente, o material não reciclável e o material reciclável. Além disso, a gente sabe que recicla hoje aproximadamente somente 5% dos materiais recicláveis. E do pouco que nós reciclamos, 90% se dá graças ao trabalho dos catadores de material reciclável. E eles não têm a sua devida importância reconhecida, infelizmente. Em cima disso, o EcoFest se propõe a mudar o comportamento das pessoas, a fornecer incentivos para que a gente repense sobre o nosso lixo, sobre o nosso material, e para que dessa forma a gente possa estar gerando uma série de benefícios para toda a sociedade, como também para o meio ambiente. Como funciona hoje? Os usuários do nosso sistema, a gente tem um aplicativo disponível para Android atualmente, onde as pessoas baixam esse aplicativo, se cadastram e podem solicitar uma coleta de material reciclável. Então, a nossa equipe vai até a residência da pessoa, coleta o material, identifica, nós levamos para o nosso galpão, chegando lá esse material é pesado e nós lançamos no sistema. Nós convertemos o material em uma moeda que depois os usuários podem estar sacando em reais, que é a nossa moeda virtual EcoCoin. Além disso, oferecemos também um clube de benefícios, onde hoje nós temos, por exemplo, uma escola de inglês que oferece cursos online com 25% de desconto para os parceiros, para os condomínios que são parceiros do EcoFest. Além disso, para os condomínios, empresas, nós oferecemos um selo verde que atesta que essa empresa tem sua responsabilidade socioambiental. Em janeiro de 2020, nós iniciamos em fase de testes o nosso projeto na cidade de Jandira, conversando com as pessoas, entendendo se elas realmente entendiam essa necessidade de um programa de coleta seletiva. Nós sabemos que em Jandira não tem, infelizmente, nenhum serviço público, então nós nos colocamos à disposição nesse sentido. Em julho desse ano, nós iniciamos nossa operação. Então, conseguimos um galpão no centro de Jandira e, através dele, nós estamos movimentando bastante coisas aqui em Jandira, como por exemplo, em 4 meses de operação foram mais de 25 toneladas de material reciclável que nós desviamos do aterro sanitário. Não teria uma reciclagem, nós conseguimos desviar isso. Hoje nós atendemos 3 condomínios residenciais aqui na cidade e mais de 200 famílias em residências mesmo, que nós vamos porta a porta retirando material reciclável, conscientizando, falando sobre a importância desse ato. Alguns reconhecimentos nossos, nós fomos selecionados no programa de aceleração de startup, na verdade 2 programas. Então, o governo do estado de São Paulo, buscando soluções para a área ambiental, achou o nosso projeto interessante e estão nos apoiando aí para que a gente consiga desenvolver melhor esse projeto. Então, na Avenida Carmine Gracdano, ali no centro de Jandira, ao lado da Porto Seguro Alto, é onde fica o nosso espaço. Esses são vários bags aí que a gente usa para colocar material reciclável, para destinar publicamente. Esse é o resultado do trabalho que nós realizamos em um condomínio Evidência. Lá eles tinham 2 salas, duas lixeiras, e nós separamos uma delas para material reciclável e outra para material orgânico. Fizemos vídeos, comunicados, cartazes para os moradores, anunciando que agora nós estaríamos no condomínio fazendo a separação e a destinação para a reciclagem desse material. Essa é a nossa equipe. Temos aí a honra de ter o pastor Domingos na nossa equipe, uma pessoa excepcional aí que a gente pôde cruzar os caminhos e tem nos ajudado muito nesse projeto, e juntamente com as outras 3 pessoas aí que fazem o trabalho. Aqui somos os 3 sócios da empresa. Eu trago uma frase de reflexão para a gente aqui, que mudanças são necessárias. Reciclagem não é só no meio ambiente, mas também no ambiente do nosso ser, para que a gente possa refletir um pouco da importância e
E a gente vê na prática como que um pequeno gesto nas residências, nas pessoas que acreditam no projeto, separam o seu material, contribuem para o meio ambiente, ajudam a gerar empregos, movimentam toda uma cadeia, né? E então a gente é muito grato a isso. Através do pastor Domingos, né, nós conversamos sobre a possibilidade de estarmos aqui na igreja implementando o projeto de reciclagem, como uma forma também de conscientizar todos e também da igreja estar conseguindo gerar alguma coisa para, assim, o valor é o simbólico, né? É a forma que a gente tem realmente de incentivar as pessoas, de abrir os olhos, de causar uma primeira reflexão sobre o assunto. Né? O foco não tem que ser o valor financeiro que vai ser extraído do material reciclável, e sim a contribuição que isso está dando para o nosso planeta. Então, o pastor me chamou para explicar melhor o projeto para vocês, para que vocês saibam o que a igreja está viabilizando, para que todos saibam melhor o que reciclar, por que reciclar e como reciclar. E nós estamos aqui à disposição, qualquer um que tenha dúvidas sobre o projeto, sobre reciclagem, pode falar com a gente, vou deixar os contatos no final aqui. E é isso. Muito obrigado a todos. Boa noite. Só para concluir, queria dar uma parte de como vai ser feito. Ele vai trazer um Big Bag daquele, Big Bag. Ele vai ser colocado aqui na igreja. Então, os irmãos que estão visita em casa, qualquer coisa, não pode ser comida estragada, pode ser lixo de banheiro, agora de resto, óleo, papel, papelão, caderno, livro, revista, jornal, garrafa, PET, de plástica, latinha também, material eletrônico. Exatamente. Aí o que vai acontecer é que vai ser colocado aqui nos fornos. Então os irmãos de casa, assim que estiver eliminando lá as coisas, assim que os irmãos tudo bem, os irmãos vão entender, dá para outro. Assim que os irmãos terminar, por exemplo, caixinha de leite, tudo, lava ele, põe ele numa sacolinha, traz aqui para a igreja. O que vai acontecer? Eles vão vir com a equipe deles, 15 dias, 20 dias, eles vão vir com a equipe, vão retirar, isso vai ser gerado um ponto, 1, 2, sei lá quantos pontos vai ser mas isso aí é questão deles lá, eles vão saber. E esses pontos vão gerar recursos, que aí pode ser para pagar conta de água, conta de energia, e aí vai um monte de benefício que a igreja vai ser beneficiada. Mas o que ele está dizendo? Que a questão não é só a questão financeira, nós temos que ver exatamente que cuidar desse planeta maravilhoso. Então eu falei para o nosso Zé Alves que é um projeto maravilhoso, também exatamente por essa razão, tá bom? Então eu quero que os irmãos a partir de então tenham consciência em casa. Qualquer coisinha que tiver, já sabe aonde vocês vão depositar. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Todos entenderam? Amém. Gostaria de compartilhar só com vocês. Eu vim direto para cá depois desse evento. Hoje, agora à noite, nós fizemos uma campanha chamada Eleições Limpas. Então nós fomos em 4 escolas aqui da região, Dolores, Osvaldo, o Temudo e o Edson Alves, da nossa equipe, e lá nós recolhemos todos os papéis que são jogados pelos nossos candidatos aí nas ruas, deixando uma situação bem alarmante, bem crítica. Então toda a nossa equipe aí, inclusive o pastor Domingos também conosco, então coletamos aí aproximadamente 200 quilos de papel que vão ser destinados para reciclagem. Então é outra forma que a gente busca de chamar a atenção para esse problema que é tão grave na sociedade. Muito obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Foi paz em nome do Senhor. Qualquer dúvida, quiser procurar ele, tá bom? Parar aqui. Oi?